cantor Bob Marley e sua música reggae, conhecida bem além das suas raízes jamaicanas, morreu num hospital de Miami hoje. Bob Marley tinha 36 anos. Bob Marley foi um revolucionário da música. Com sua banda The Wailers, ele continua sendo um dos cantores mais inspiradores de todos os tempos. No momento em que o Bob subia no palco, era uma coisa mágica. Ele era elétrico. Era como se houvesse uma escuridão e de repente tudo clareasse. Bob Marley vendeu 75 milhões de discos e levou o reggae para o mundo. O Bob Marley se tornou, no final dos anos 70, o cantor mais rentável do mundo todo. Mas às 11h30 da manhã, de 11 de maio de 1981, Bob Marley morre no Hospital Cedars of Lebanon, em Miami, Flórida. Ele tem apenas 36 anos. Desde então, teorias da conspiração envolvendo o governo em sua morte nunca foram totalmente explicadas. Bob Marley foi identificado como uma figura do poder negro. A CIA estava muito preocupada com as possibilidades em torno dele. O Bob Marley era conhecido pela sua paixão pelo futebol, além do estilo de vida Rastafari, que promovia uma alimentação e uma vida saudáveis. Um homem jovem como ele morrer de causas naturais é bastante incomum. Então, usando os registros médicos, eu vou descobrir o verdadeiro porquê dele ter falecido tão prematuramente. Autópsia de famosos. Bob Marley. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou milhares de autópsias. Ele está sempre envolvido com investigações de mortes misteriosas, trabalhando junto com autoridades policiais e outros especialistas forenses. É o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos e investiga mortes misteriosas há quase 20 anos. Eu tenho aqui documentos que incluem os registros médicos, relatos de testemunhas e registros públicos, todos relacionados à morte do Bob Marley. Ao analisar isso, eu espero encontrar pistas para poder entender por que esse ícone da música morreu ainda tão jovem. 20 de setembro de 1980. Hotel Essex House, Nova York. 7 meses antes de sua morte, Bob se prepara para deixar o quarto do hotel e ir correr. É uma rotina que ele segue regularmente antes de subir no palco. Hoje será a primeira de 2 apresentações esgotadas no Madison Square Garden, parte da sua 6ª turnê pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, sucessos como No Woman No Cry e Buffalo Soldier chegaram ao topo das paradas no mundo todo e o tornaram a primeira estrela jamaicana de fama mundial. Sua voz também era uma manifestação contra a pobreza e opressão que ele via em sua querida terra natal. As pessoas acham difícil acreditar que ele era sincero na sua mensagem revolucionária de pessoas cuidando umas das outras e não colocando seus próprios interesses materialistas acima de tudo. Mas ele era esse tipo de pessoa. Bom, a minha vida não é importante pra mim, mas a das outras pessoas são. A minha vida é só importante se eu puder ajudar várias pessoas. Se for pra eu ficar na minha própria zona de conforto, então eu não quero. Minha vida é pras pessoas. Eu sou assim. A primeira coisa que eu percebi foi que o Bob era magro e musculoso. Ele pesava 70 quilos e tinha 1,70 m. Ou seja, ele tinha um índice de massa corporal de 24,3. Eu consigo ver aqui que ele estava saudável e em forma. Ele se exercitava bastante, corria e jogava futebol. Também percebi que ele se alimentava bem, bebia pouquíssimo álcool e tinha uma dieta principalmente de frutas e legumes. Ele devia estar bem protegido contra infartos, derrames e diabetes. E em todos os registros, ele parecia ser um homem bastante saudável. Robert Nesta Marley nasce dia 6 de fevereiro de 1945 na fazenda de sua avó nas colinas de St. Anne, na Jamaica. Nessa época, seu pai, Norval, tinha 60 anos e sua mãe, Cedella, apenas 18. A mãe do Bob, a Cedella Booker, era uma mulher típica jamaicana, inabalável, fé inabalável, força inabalável. O pai de Bob é branco e vem da Inglaterra. Por causa da pele mais clara, Bob sofre bullying quando criança, mas encontra conforto nos esportes e na música. O que o Bob curtia quando vivia em Nine Miles era futebol, que ele jogava com uma toranja.
ele começou a demonstrar interesse pela guitarra. A música de Bob decola quando a família se muda do interior de St. Ann para Frenchtown, em Kingston, a capital da Jamaica. É aqui onde Bob se apaixona pela música. Foi em Frenchtown que Bob Marley entrou para o mundo da música, porque ele estava exposto a tantos sons diferentes. Ele decidiu que queria ser músico e montou a sua primeira banda. The Wailing Wailers era como eles eram chamados. Em 1964, Bob, com 19 anos, grava o primeiro disco, Simmer Down, e é o mais vendido da Jamaica. E nasce uma estrela. 20 de setembro de 1980, Central Park, Nova York. 7 meses antes da morte de Bob. Um dia antes do concerto no Madison Square Garden, Bob está correndo com seu amigo Alan Cole. Eles costumavam correr na praia e correr nas montanhas. Ele era bem em forma, curtia a natureza e tinha um estilo de vida saudável. De repente, sua perna trava. Ele sente uma dor intensa no pescoço e cai no chão. Ele fica tremendo sem controle por vários minutos. De acordo com o relato do Bob sobre esse desmaio junto com essa tremedeira violenta antes de perder a consciência, ele também sentiu uma alteração na visão e dificuldade para falar. Esses sintomas são sinal claro de que algo muito errado estava acontecendo em seu corpo. Mesmo após esse desmaio, naquela noite, Bob toca no Madison Square Garden como planejado. Eu encontrei uma coisa nos registros médicos que pode explicar esse incidente. Eu posso ver que quando o Bob morreu, eles descobriram uma bala de chumbo no braço dele. O chumbo é altamente tóxico para o corpo humano, e envenenamento por chumbo pode levar a sintomas parecidos com convulsões. Eu quero saber como essa bala foi parar lá e se de alguma forma levou a esse desmaio do Bob. A Jamaica, no final dos anos 70, é um lugar com grandes tensões políticas. A pobreza e a corrupção são predominantes e, conforme as eleições se aproximam, a violência estoura nas ruas. Os dois partidos, o PNP e o JLP, se enfrentam. Bob Marley acaba se envolvendo após temporariamente apoiar o partido PNP 4 anos antes. Outubro de 1976, estúdio Hope Road, Jamaica. Quase 5 anos antes de sua morte. Bob agora é uma figura ainda mais influente no país. O partido PNP está ansioso pelo seu apoio público, pois isso certamente garantiria a sua vitória. Mas Bob está determinado a não ficar no meio desse fogo cruzado político. Os dois lados queriam que o Bob se aliasse a eles, mas ele recusava. Durante uma visita surpresa, o primeiro-ministro e líder do PNP, Michael Manley, convence Bob Marley a fazer um show de graça para o povo jamaicano a fim de trazer paz para a ilha. Depois que os cartazes foram impressos e estavam nas paredes, o Michael Manley convocou as eleições para alguns dias depois do show Smile Jamaica. Eles mudaram a abordagem deles e adiaram a data das eleições para fazer com que parecesse que o Bob estava apoiando o partido do Manley, o que Bob realmente não queria fazer. Então ele foi enrolado pelos políticos. Apesar da atmosfera política instável, 2 meses depois, Bob honra seu compromisso de se apresentar. Mas essa decisão terá consequências devastadoras para Bob e sua banda de ensaio. De repente, eles invadiram. Os tiros começaram sem aviso. Eles estavam lá rindo e se divertindo e de repente virou um filme de terror. Homens invadindo a casa dele. Uma saraivada de balas. E aí eles pararam. E ficou aquele silêncio sepulcral depois, sabe? Não dava para ouvir nenhum som. Os atiradores desaparecem e, embora nunca tenham sido identificados, acredita-se que estivessem ligados ao partido político rival. Bob, sua esposa e seu empresário são feridos no ataque.
O Bob acabou levando um tiro no braço esquerdo. Por sorte, o ferimento de Bob não é grave, mas no hospital ele toma uma decisão surpreendente. Ele se recusa a remover a bala. Deixar uma bala de chumbo no braço é uma decisão incomum. O perigo é que o chumbo passe para a corrente sanguínea, causando envenenamento. Mas o braço é cheio de tendões e músculos que nos permitem fazer as tarefas mais delicadas. Uma cirurgia nessa região para remover a bala poderia lesionar os nervos e tendões que vão até a mão. E isso poderia fazer com que o Bob nunca mais tocasse guitarra novamente. A princípio parece chocante, mas quando você vê a fundo o que aconteceu, eles disseram, sabe, se removermos essa bala, talvez ele nunca toque mais. E a música era a vida dele, então eu acho que essa decisão faz todo o sentido da perspectiva dele. Então, será que o comprometimento de Bob com sua música o levou à morte? Bob Marley é o primeiro artista jamaicano a se tornar uma estrela internacional, apresentando a música reggae para o mundo. Mas em 11 de maio de 1981, essa lenda da música morre aos 36 anos. Rumores e especulações cercam sua morte desde então. E 35 anos depois, o Dr. Hunter está tentando descobrir exatamente por que Bob Marley morreu tão jovem. Eu quero saber se a bala de chumbo no braço do Bob e da tentativa de assassinato 4 anos antes causou o desmaio no Central Park. É possível que a bala tenha se expandido e que o chumbo tenha passado para a corrente sanguínea com o tempo. Mas se o desmaio tivesse sido por envenenamento por chumbo, ele teria sentido fraqueza muscular e vômito anos antes. E não há nenhum indício disso. Então eu acho que eu posso descartar envenenamento por chumbo como a causa desse desmaio. 22 de setembro de 1980, Nova York, 7 meses antes de sua morte. Após 2 shows esgotados no Madison Square Garden, Bob Marley está fazendo um check-up devido ao desmaio 2 dias antes. Os médicos estão preocupados que seja algo sério. Eles pedem uma bateria de exames. Quando alguém desmaia, como no caso do Bob, os médicos pedem exames neurológicos. Eles examinaram a força, os reflexos, a visão, a audição, o equilíbrio, a coordenação e a memória do Bob. Eles também pediram raios-x do cérebro. Os médicos rapidamente acham a causa do desmaio. Bob tem um tumor grande no cérebro. Um tumor cerebral é uma massa de células que cresce lentamente no cérebro. O tumor pressiona outras áreas e pode fazer com que neurônios disparem, causando convulsões e perda de visão. Isso causou o desmaio do Bob. A grande questão é se essas células são benignas e podem ser removidas cirurgicamente sem grandes sequelas, ou se elas são malignas e cancerígenas e têm o poder de se espalhar ou ter vindo de alguma outra fonte de câncer dentro do corpo. Os médicos começam a fazer exames para determinar a seriedade do tumor. Bob se dá alta do hospital e faz o que seria a sua última performance na vida. Foi uma performance memorável. Naquela noite, o último show. Eles tocaram todas as músicas. Em 48 horas, ele decidiu fazer aquele show que ele costumava fazer. Acho que isso mostra como ele se dedicava à sua arte, quanta liberdade isso dava a ele uma voz, um sentimento de conexão. A obsessão de Bob pela música começa aos 10 anos. Uma época de grandes mudanças em sua vida, começando pela morte do pai. Muitas pessoas podem dizer que essa morte não deve ter significado nada para ele, porque eles não eram próximos. Eu acho que o que também morreu foi a chance de poder estabelecer quem sou eu. O fato do Bob não ter o pai realmente parecia ser uma das suas grandes motivações. E parece que Bob encontra esse sentimento de identidade quando se muda das montanhas para o caldeirão musical de Trenchtown. Trenchtown, em Kingston, era uma área complicada.
mas também era o coração do cenário musical da Jamaica. E não se esqueçam que ele era uma criança que não se sentia conectada, que se sentia como um estranho, até ele descobrir algo em que ele era bom e descobrir algo que as pessoas iriam reconhecer que ele era bom. Isso era a música. O seu comprometimento com a música acima de qualquer adversidade é algo constante para ele. 5 de dezembro de 1976, National Heroes Park, Jamaica. 2 dias depois da tentativa de assassinato, Bob está nos bastidores do show Smile Jamaica. Eu estava com medo, com muito medo, porque eu sentia que alguém queria matar ele. E a última coisa que ele devia fazer era subir num palco em frente a um público enorme, numa situação sem segurança nenhuma. Eu era totalmente contra ele fazer esse show. O cinegrafista Cal Colby está com Bob filmando o evento. Eu passei umas 3, 4 horas falando com ele. E ele parecia meio abatido e desanimado. Eu acho que ele olhou lá fora e viu a poeira, as luzes e as milhares de pessoas reunidas no National Heroes Park. Chegava a ser uma coisa bíblica. Dava para ver eles de onde ele estava. E aí, do nada, ele decidiu, vamos nessa. O fato de 2 dias após uma tentativa de assassinato em que ele foi atingido por um tiro, ele decidir que vai fazer o que disse que faria, fala muito sobre a força da convicção dele. Ele era tão comprometido. Ele preferiria morrer no palco. Ele queria aproveitar cada momento da vida. Cada momento possível que ele pudesse criar, comunicar e tentar causar uma mudança. Bob Marley, a estrela mundial do reggae, morre dia 11 de maio de 1981, com apenas 36 anos. Dr. Michael Hunter, um renomado patologista forense, está analisando relatos de testemunhas, registros médicos e outras fontes para determinar a causa da morte. 26 de setembro de 1980, cidade de Nova York, 7 meses antes de sua morte. Os resultados dos exames chegam. É a notícia que todos temiam. Os exames revelaram que o tumor no cérebro do Bob é cancerígeno. Mas eles também encontraram um câncer instalado em seus pulmões. E isso faz sentido, já que o câncer no cérebro geralmente são tumores secundários, ou seja, que se espalharam de alguma outra parte do corpo. E isso é grave. Significa que o câncer está em metástase ou se espalhando. Bob começa imediatamente um tratamento intenso de rádio e quimioterapia. A quimioterapia é uma maneira de controlar e destruir esses cânceres. A perda de cabelo acontece porque a quimioterapia atinge células que se dividem rapidamente, tanto células naturais quanto cancerígenas. E os folículos capilares são umas das células que se dividem mais rápido no nosso corpo. Conforme o tratamento avança, seu cabelo começa a cair. Os dreads de Bob fazem grande parte do seu visual icônico e da sua identidade. Ele toma a decisão de deixar a sua esposa Rita cortar seu cabelo pela primeira vez em anos. Os dreads dele começaram a cair e ele não queria que eles fossem caindo aos poucos. Todas aquelas fotos famosas com aqueles dreads lindos. E além disso, aqueles dreads eram uma prova da sua religião, algo que trazia conforto. Então, sem dúvida, essa deve ter sido uma época bem difícil para ele. Um câncer dessa natureza é claramente perigoso. E se a químio não funcionasse, o Bob acabaria morrendo. A questão agora é, por que esse homem jovem e saudável desenvolveu uma doença tão mortal? Eu descobri que o Bob não tinha apenas câncer no cérebro, mas também tinha câncer em ambos os pulmões. Tumores cerebrais costumam ser tumores secundários, ou seja, eles se espalharam de alguma outra parte do corpo. Então, será que o câncer no pulmão era a fonte primária do tumor? Caso afirmativo, será que a paixão do Bob por fumar foi a causa? Bob Marley é um fumante icônico, não apenas de tabaco, mas de maconha.
Bob Marley começa a fumar maconha ao se converter para o movimento Rastafari quando adolescente. Se descobrir como Rastafari foi fenomenal para o Bob Marley. Tantas coisas fizeram sentido. Trouxe uma direção para ele e deixou clara sua missão. Os Rastafaris acreditam que a árvore da vida mencionada na Bíblia é a cannabis e que aquelas passagens bíblicas promovem o seu uso. Para ele, fumar maconha tinha a ver com entrar em contato com sua criatividade. Para ele, tinha a ver com descobrir algo maior. Qual a importância da maconha para um Rastafari? A maconha é só uma erva, Erva. E importa para você ainda ser contra a lei aqui na Jamaica? Toda lei é ilegal. Será que a devoção de Bob ao ritual Rastafari de fumar maconha foi a causa de sua morte prematura? Se a cannabis causa câncer, não é algo fácil de responder. Nós sabemos que o tabaco causa diversos cânceres, mas ainda não sabemos os efeitos da cannabis a longo prazo. Porém, se o câncer do Bob tivesse sido causado por fumar maconha, eu esperaria que ele tivesse desenvolvido dores no peito e tosse meses antes de desenvolver esse tumor cerebral grave. Não há indícios de que o Bob tenha sido diagnosticado com qualquer problema no peito antes do seu desmaio em setembro de 1980. Então, se esse tumor não surgiu no pulmão, onde foi que ele começou? Outubro de 1980, Nova York. O hospital Sloan Kettering libera Bob. Os médicos lhe dão apenas 3 semanas de vida. Eles procuraram medicinas alternativas. O médico Rastafari, o Dr. Pee-wee, ouviu sobre um cara chamado Dr. Joseph Isels. O Dr. Pee-wee fala para Bob sobre o tratamento experimental do Dr. Isels. É um tiro no escuro, mas pode funcionar. Bob e Rita decidem que não tem nada a perder. Eles fazem uma jornada até a clínica de Isels na Baviera, Alemanha. O Dr. Joseph Isels era uma figura controversa. Ele só pegava casos aparentemente sem esperança e tinha uma certa porcentagem de sucesso. Novembro de 1980, clínica Ringberg, Baviera, Alemanha Ocidental. Quando Bob chega, ele está fraco, mas esperançoso. O Dr. Isels explica o tratamento. Para começar, uma dieta especial e febres induzidas por medicamentos. O tratamento do Isels foi projetado para estimular o próprio sistema imunológico a reconhecer e eliminar as células cancerígenas. Na sua clínica, o Isels tratava os pacientes com a toxina Cowley, que dizem ser composta por bactérias mortas. O corpo acha que essa toxina é uma infecção e produz uma febre para combatê-la. Muitos duvidam de Isels, e não apenas por seu tratamento não ser convencional. Joseph Isels foi membro do Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um médico militar na luta contra os russos. É uma ironia incrível, um grande propagador da paz através da sua música, ter seus cuidados nas mãos de um ex-nazista. Embora muito seja falado sobre a ligação de Isels com o nazismo, ele deixou o partido quando foi ordenado que parasse de tratar pacientes judeus. Sob os cuidados de Isels, Bob é colocado numa dieta restrita, com pouca carne vermelha e bastante água, frutas e legumes. A dieta do Bob é o que chamariam de macrobiótica. O objetivo é evitar alimentos que contenham toxinas. Embora tenha pessoas que afirmem que foram curadas do câncer através de uma dieta macrobiótica, não há comprovação científica de que isso realmente funcione. Além disso, na minha opinião, a dieta Rastafari do Bob, de castanhas, legumes e frutas, me mostra que ele já fazia o possível para auxiliar seu sistema imunológico. O próximo passo do tratamento de Bob é remover qualquer coisa que possa causar uma infecção. Eles removem dentes podres e suas amígdalas. Isso é um tratamento muito incomum para o câncer. Eu acredito que fazer cirurgias desnecessárias em alguém com câncer avançado não é uma boa ideia. Isso coloca o paciente sob o risco de inúmeras complicações, inclusive infecções.
Eu ainda não consigo entender por que o Bob desenvolveu um câncer tão agressivo numa idade tão jovem e nem como ele começou. Porém, eu achei uma coisa no passado do Bob que vale a pena investigar. 4 anos antes de sua morte, ele fez um procedimento cirúrgico no dedão. 9 de maio de 1977, Paris. 4 anos antes de sua morte. Numa turnê para divulgar o álbum Exodus, Bob e a banda estão jogando bola entre os shows. Depois da música, futebol é sua grande paixão. Liberdade. Futebol pra mim é liberdade. Eles jogavam futebol toda tarde no quintal, até toda a grama desaparecer. Eu adorava ver ele jogar futebol porque era tão mágico. Ele era um ótimo jogador de futebol. Segundo algumas fontes, Bob machuca o seu dedão direito em uma entrada mais forte. Bob Marley estava com dor. Ele foi até um especialista em Paris que arrancou a unha dele na hora. O fotógrafo Dennis Morris estava lá para registrar Bob machucado. Ele parecia bem preocupado. Talvez ele soubesse que tinha alguma coisa errada quando aquilo aconteceu, porque ele parecia muito preocupado. Eu acho que o Bob Marley não percebeu a importância daquele machucado no dedão a princípio. Porém, quando ele estava tocando em Londres, algumas semanas depois, teve uma noite que ele tirou a bota. Ele já não estava mais usando sandália e a bota estava encharcada de sangue. Bob vai a um especialista na famosa Harley Street, em Londres. Eu descobri que, enquanto ele estava em Londres, os médicos encontraram o que acharam ser um melanoma embaixo da unha do seu pé direito. Um melanoma é uma mancha cancerígena na pele. Essa é a primeira menção de um câncer nos seus registros médicos. Então acredito que essa possa ter sido a fonte primária tanto do câncer no cérebro quanto nos pulmões. Os médicos britânicos falam para Bob que seu dedão precisa ser amputado. Essa é a única maneira de deter o câncer. Para um artista como Bob Marley, este poderia ser o fim de sua carreira. Ele se recusou porque se amputassem o dedão dele, ele obviamente... Bom, quem já viu Bob Marley no palco sabe que ele tinha tanta energia, ele nunca conseguiria se apresentar daquele jeito de novo. Qualidade de vida significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu acho que para uma pessoa comum perder o dedinho não é grande coisa. Mas para um pianista é totalmente diferente. Esse homem, a identidade dele era tão ligada à habilidade dele de não só de compor músicas, mas também de apresentá-las. Eles recomendaram que o Bob fosse até Miami e visse um especialista. O especialista falou para ele: "Isso é um melanoma, mas eu posso cortar as partes infectadas e colocar enxerto de pele. E você deve ficar bem." O fato de terem falado para o Bob amputar o dedão para remover o câncer me mostra que o melanoma estava bem avançado. O Bob recusou ser amputado. E os médicos tiveram que fazer o que seria a segunda melhor opção, uma excisão com enxerto de pele. Isso é um procedimento cirúrgico em que a pele cancerígena é removida e substituída por uma camada de pele de outra parte do corpo. O enxerto de pele parece ser um sucesso. É uma ótima notícia para Bob. Seus dias de shows ainda não acabaram. A gente não sabia nada sobre isso naquela época. Éramos leigos sobre o câncer e suas causas e efeitos. Então, ele continuou fazendo o que fazia, que era fazer músicas, se apresentar e viajar. Os médicos podem ter achado que deteram o câncer de pele do Bob. Mas o que me intriga é por que esse câncer apareceu. A maioria dos melanomas cresce lentamente. Eles ocorrem em pessoas acima dos 65 anos e a causa é a exposição ao sol durante a vida. É muito raro que pessoas de pele negra desenvolvam câncer de pele. Então as minhas dúvidas são: como ele surgiu e por que o melanoma do Bob era tão incomumente agressivo?
O Dr. Michael Hunter está investigando a morte de Bob Marley. Até agora, ele descobriu que Bob tinha câncer de pele no dedão e acredita que ele se espalhou para o cérebro e pulmões. O melanoma é uma forma comum de câncer de pele de crescimento lento. E ele costuma ser curado através de remoção cirúrgica. Mas esse câncer costuma aparecer em pessoas com mais de 65 anos e o Bob tinha apenas 36. Então, eu preciso descobrir como ele surgiu e por que o câncer dele era tão agressivo. Olhando o histórico do Bob, eu posso ver que havia um machucado constante na área onde o melanoma se desenvolveu. E há indícios de que cânceres se desenvolvem em tecido cicatricial. Então, eu acho que isso é algo que eu preciso investigar mais. Durante toda a vida, ele sempre teve machucados sérios no dedão direito. Quando pequeno, ele pisou num caco de vidro que levou um tempo, algumas semanas para ser retirado. Ele abriu o dedão numa pedra num riacho, quase o cortou no meio com uma enxada na fazenda. Aquele dedão era um problema. Ele vivia enfaixado. E a gente até fazia piadas sobre isso, mas, no fim, ele acabou selando o destino dele. Embora haja sim comprovação científica de que certos cânceres surjam em tecido cicatricial, eu não achei nenhuma comprovação de que o melanoma haja dessa maneira. Então, acredito que esses machucados não causaram câncer de pele no dedão dele. 6 de fevereiro de 1981, Clínica Ringberg, Baviera. É o aniversário de 36 anos de Bob Marley. Apesar dos sorrisos forçados, sua saúde se deteriorou. Mas o Dr. Isels tem mais um tratamento para tentar: injeções de ozônio. Ele tomou umas injeções bastante dolorosas no umbigo que faziam ele quase ter um ataque epilético. Essa terapia visava aumentar a quantidade de oxigênio no corpo, normalmente injetando ozônio numa forma líquida. Mas não há nenhuma prova concreta que sustente o uso de ozônio como terapia médica. E o tratamento do Isels é considerado ineficaz contra o câncer pela American Cancer Society. 8 de maio de 1981, Clínica Ringberg, Baviera. Após 8 meses de tratamento, o câncer não parece estar parando de se espalhar. Bob decide que já é o bastante. Apesar do tratamento controverso do Isels, haviam dado apenas 3 semanas de vida para o Bob em setembro. E ele ainda estava vivo em abril de 1981. Então, o tratamento do Isels claramente não o matou. E ainda talvez tenha causado um efeito placebo positivo. Bob pede para o dono da Island Records que o leve para casa na Jamaica. Mas Bob Marley nunca chega lá. Ele deve ter piorado muito no avião porque tiveram que pousar em Miami, que é pertinho da Jamaica. 8 de maio, Hospital Cedars of Lebanon, Miami. Bob está muito doente. O câncer se espalhou por todo o seu corpo. Um câncer como esse é extremamente doloroso, já que um por um os órgãos começam a falir. Os pulmões não conseguem expelir os fluidos e se enchem de muco. O fígado e os rins param de funcionar, causando um acúmulo de toxinas na corrente sanguínea, enquanto os tumores no cérebro e na medula causam danos neurológicos e paralisia. Tudo o que pode ser feito é administrar grandes doses de analgésicos, normalmente opioides. Em 11 de maio de 1981, Robert Nesta Marley morre cercado por sua família. Ele pesa apenas 37 quilos. Seu falecimento é sentido pelo mundo todo. Eu lembro de acordar de manhã e ver um plantão de notícias. Eu olhei para minha mãe e eu e ela começamos a chorar na hora. Alguém disse no rádio:
O Bob Marley morreu em Miami. Eu não acreditei. Bom, eu acho que quando todos nós ouvimos, nós voltamos para o apartamento e 11 de maio foi um dia terrível. Um dia terrível. Eu imaginava, de forma ingênua, que pelo Bob ser uma pessoa tão forte, ele conseguiria superar esse câncer. Bob recebe um funeral de estado na Jamaica. 6.000 pessoas comparecem. Seu corpo é levado em um caixão dourado para ser enterrado onde nasceu, nas colinas de Nine Mile. Enquanto a Jamaica se prepara para enterrar seu filho mais famoso, teorias da conspiração e rumores em relação à morte de Bob Marley começam a surgir. Bob, tenho um presente para você. Eu diria que várias histórias começaram a surgir, incluindo uma de que a CIA tinha dado para ele um par de chuteiras. Beleza, deixa eu experimentar. Com um fio de cobre tóxico que entrou no dedão dele. Ai! Alguns acreditam que esse fio de cobre tóxico infectou o dedão de Bob com câncer. Eles acreditam que as chuteiras envenenadas foram enviadas para os bastidores do show Smile Jamaica, dia 5 de dezembro de 1976. A Jamaica era bem perto de Cuba e Cuba tinha um regime bem comunista naquela época. O primeiro-ministro jamaicano da época, acho que o Manley, decidiu fazer uma aliança com o Fidel Castro, que deixou o Ocidente tenso. Há vários relatos de tentativas de assassinato do presidente cubano Fidel Castro pela CIA. Então, será que eles também voltaram sua atenção para o cantor revolucionário? Será que a CIA matou Bob Marley com um fio de cobre tóxico? O Dr. Michael Hunter está investigando a morte da estrela do reggae, Bob Marley. Bob morreu de câncer após 8 meses de tratamento. Mas alguns companheiros e fãs acreditam em uma teoria de que ele foi assassinado pela CIA através de uma chuteira envenenada. Eu sei que ele era um homem muito importante. Ele era um homem com bastante influência e força que basicamente deu para um monte de gente no mundo um sentimento de liberdade. As potências podem ter ficado com medo disso. Chris Blackwell, da Island Records, foi chamado na embaixada norte-americana em Kingston e falaram para ele que estavam de olho no Bob Marley, que eles o achavam capaz de causar, como disseram, uma desestabilidade. Para inflamar ainda mais essas teorias da conspiração, há o fato de que Cal Colby, o cinegrafista enviado para filmar Bob Marley, também era filho do diretor da CIA recém-aposentado William Colby. Embora Cal fosse um cineasta premiado por seus documentários, contratado pela gravadora de Bob, a Island Records, para filmar o show, isso parece coincidência demais para muitos fãs de Bob Marley. Me incomodou quando eu vi que eu era supostamente um agente secreto que levou para ele uma chuteira com um dardo envenenado de presente. Eu achei isso totalmente ridículo. Deixa eu falar, eu perguntei uma vez pro meu pai como alguém mata ou se livra de alguém. Ele disse, se quiser matar alguém, seja simples. Contrate a pessoa certa, que nunca esteve no país antes, saia do país 12 horas depois e deixe a arma lá. Sem rastro, sem digitais. Certamente você não vai recrutar o filho jovem de um diretor da CIA que tinha se aposentado. Vocês não acham que eles não teriam ninguém melhor para chamar? Mas mesmo se Cal Colby fosse um assassino improvável, seria possível a CIA ter provocado o câncer de Bob Marley? Quando as pessoas são assassinadas usando venenos, normalmente uma pequena quantidade de uma toxina letal é injetada na vítima através de um corte ou um pequeno dardo. Porém, eu não conheço nenhum veneno que possa causar melanoma. Concluindo, não acho que essa teoria da conspiração seja verdade.
Mas como alguém com a idade e o tom de pele de Bob Marley desenvolveu uma forma tão agressiva de câncer de pele? O Dr. Hunter acha que encontrou a resposta. Foi o local onde o câncer de pele do Bob se desenvolveu que me deu uma pista. Pessoas que possuem pele negra raramente desenvolvem melanomas, mas quando desenvolvem, 70% têm uma forma muito rara chamada melanoma lentiginoso acral. Esse tipo de melanoma se desenvolve em partes do corpo sem pelos, como a palma das mãos, a sola dos pés e até embaixo das unhas. O câncer do Bob se desenvolveu embaixo de uma unha. Eu acredito que tenha sido essa forma de câncer que matou Bob Marley. Mas essa não é a história toda. O Dr. Hunter acredita que a hereditariedade de Bob também teve um papel na sua morte. Minha equipe entrou em contato direto com a família Marley e eles confirmaram para nós que existe, sim, um histórico de melanomas na família. Isso é muito relevante. Todos os indícios médicos apontam o histórico familiar como um dos maiores fatores de risco para se desenvolver melanomas ou câncer de pele. Então, apesar da pele negra, o Bob sempre correu o risco de desenvolver essa doença. A única chance dele de vencer o câncer de pele era amputando o dedão. Mas ele queria continuar se apresentando, então ele recusou. A excisão cirúrgica não conseguiu remover todas as células cancerígenas. E com o tempo, elas se espalharam pelo corpo dele, incluindo seus pulmões e seu cérebro. O corpo dele começou a falecer e ele provavelmente teve um edema pulmonar, que é um excesso de fluidos no pulmão. Isso impede que o oxigênio flua pelo organismo, causando falência respiratória. Infelizmente, parece que a grande paixão de Bob Marley pela música acabou levando à sua morte. A morte do Bob Marley é um lembrete de que qualquer um, de qualquer idade e qualquer cor de pele, pode desenvolver um melanoma. As músicas e as letras do Bob falavam de muita raiva, muito amor, muita destruição, muito sei lá o quê. Mas sempre se resumiam a uma coisa: amor. One Love já dizia tudo, e não tem como fugir disso. Isso acabou se tornando um hino, e não digo que seja um clichê, porque tem honestidade demais para ser um clichê. Por todo o mundo, o espírito do Bob toca o coração das pessoas. Sinto falta da diversão, daquela sensação de missão quando estávamos na estrada. A gente estava tentando mudar a sociedade através da música, e isso era uma paixão para ele. Era o combustível dele. Ele colocou a Jamaica no mapa. Todo mundo agora conhece a Jamaica por causa do Bob Marley. Eu nunca estive em nenhum lugar onde ele não fosse o primeiro nome que lembram quando eu falo da Jamaica. Todo mundo conhece ele e todo mundo se importa. Versão brasileira Vox Mundi. Potato.